Essa é a pior catástrofe socioambiental já registrada na história de Porto Alegre. A última vez que a capital gaúcha foi gravemente impactada por enchentes foi entre os meses de abril e maio de 1941. Naquele ano, quase um quarto da população ficou desabrigada. Em 1941, os temporais duraram 35 dias, começando em 10 de abril. Porto Alegre tinha 272 mil moradores e cerca de 70 mil deles perderam suas casas. O nível da água do Guaíba chegou a 4 metros e 76 centímetros e levou 32 dias para voltar abaixo dos 3 metros, que é a cota de inundação do Guaíba. Acima disso, ele passa a transbordar. Dessa vez, a água passou esse nível na quinta-feira passada e já no dia seguinte superou a marca histórica de 1941 e se mantém nesta quarta-feira em 5 metros e 8 centímetros. Há 8 décadas, o transbordamento invadiu a capital gaúcha, ainda sem diques ou muros para ajudar na contenção. Porto Alegre ficou ilhada. Segundo registros, 1/3 do comércio ficou inundado por cerca de 40 dias. O alagamento atingiu o porto da cidade, a estação ferroviária e o aeroporto, cenário semelhante ao que a capital vivencia agora em 2024. Com as ruas intransitáveis, barcos e canoas se tornaram o principal meio de transporte. Um dos momentos mais críticos foi quando a água atingiu a usina do gasômetro e deixou a cidade sem luz. Posteriormente, também sem abastecimento de água. Após a catástrofe de 41, veio à tona o debate sobre a necessidade da construção de uma barreira para proteger a cidade contra enchentes. 33 anos depois, em 1974, foi finalizado o chamado Muro do Mauá, uma estrutura localizada entre o Cais Mauá e a Avenida Mauá, no centro histórico de Porto Alegre, com 3 metros de altura, 3 metros de profundidade e mais de 2 quilômetros de comprimento. Sem o muro, o desastre este ano teria sido ainda pior. O muro faz parte de um sistema de proteção contra cheias que conta ainda com 68 quilômetros de diques, 14 comportas de vedação e 19 casas de bomba. Nos últimos dias, uma das comportas cedeu e, segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, existe ainda o risco de rompimento de outros portões. Na avaliação do urbanista Celso Sampaio, os impactos seriam menores se as estruturas tivessem passado por manutenção ao longo dos últimos anos. Nós temos, por um lado, um problema sério de mudanças climáticas que tem afetado o Brasil e o mundo. Somado a isso, nós temos a questão técnica, que eu li de um ex-diretor do DEP, do Departamento de Esgoto e Planejamento, é que eles não fizeram nenhuma manutenção e os mesmos problemas que aconteceram em 2023, como, por exemplo, as barragens emperradas, a falta de borrachas em alguns trechos, de parafusos em alguns trechos, prejudicou muito a barragem. Fora a própria atualização tecnológica, a barragem ainda ela continua sendo manuseada, me parece, por pessoas que empurram a barragem ou veículos pesados que fazem o deslocamento das comportas. Então, isso é um problema sério, porque você precisa atualizar